Olá, boa tarde. Neste dia em que habitualmente nos centramos na vida consagrada, destacamos um livro que aborda a opção vocacional que opta por uma vida de consagração a Deus. Que fazes aí fechada é o título de uma obra cujo autor, Filipe de Avilés, temos hoje entre nós e com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje lhe propomos. No dia 13 de maio, junto à imagem de Nossa Senhora de Fátima, o Papa Francisco convidou os peregrinos a imitarem a Mãe de Deus. O Papa assinalou no Vaticano a memória da primeira das aparições de Fátima, junto de uma imagem de Nossa Senhora, convidando os católicos a manter viva esta devoção. In questo giorno della Madonna di Fatima vi invito a moltiplicare i gesti quotidiani di venerazione e imitazione della Madre di Dio. Affidatele tutto ciò che siete, tutto ciò che avete, e così riuscirete ad essere uno strumento della misericordia e della tenerezza di Dio per i vostri familiari, i vostri vicini e amici. Tutti benedico nel Signore. O encontro com milhares de peregrinos começou com um momento de silêncio, quando Francisco se deslocou para junto da imagem, colocada perto da sua cadeira, para rezar e fazer um pequeno gesto de carinho. O Papa voltou a referir-se ao 13 de maio no final da audiência, durante a tradicional saudação aos grupos de jovens, doentes e recém-casados. Oggi è la memoria liturgica della Beata Vergine Maria di Fatima. Cari giovani, imparate a coltivare la devozione alla Madre di Dio con la recita quotidiana del Rosario. Cari ammalati, sentite Maria presente nell'ora della croce. E voi, cari sposi novelli, pregatela perché non manchi mai nella vostra casa l'amore e il rispetto reciproco. Entre Portugal e o Brasil há um vínculo mais forte do que a língua comum, é a devoção mariana que une os dois países, disse em Fátima o cardeal arcebispo de Aparecida. Dom Raimundo Damasceno Assis presidiu a celebração que recorda a primeira aparição de Nossa Senhora de Fátima e assinalou a devoção mariana que une os dois países para além da fraternidade. Sem dúvida que o vínculo mais forte é o da fé católica. Mais forte, ousaria dizer, do que a língua comum, que nos permite comunicar com facilidade. E no âmbito da fé que nos une, destaca-se sem sombra de dúvida o amor filial e a devoção à Virgem Santa Maria. A peregrinação internacional de maio ficou marcada pela adesão de 210 mil peregrinos, a quem o cardeal brasileiro recordou a mensagem mariana de paz. É do coração humano que brotam as atrocidades, mas é também de um coração humano, todo ele transfigurado pela graça de Deus, que brota a paz. No final da Eucaristia, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima foi enviada às dioceses portuguesas. Uma mensagem de paz e a devoção mariana de dois países, unidos com laços mais fortes do que a língua, marcou a peregrinação internacional de maio no Santuário de Fátima. Comunicar a família é o desafio do Papa Francisco para o Dia Mundial das Comunicações Sociais que a Igreja assinala no próximo domingo. Para o Papa, a família é a primeira escola de comunicação e Francisco, na sua mensagem para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, sugere esta comunidade humana como exemplar de uma comunicação verdadeira e autêntica. O Papa adverte para o facto de hoje nos limitarmos a consumir informação, apelando para a importância de nos tornarmos também narradores do cotidiano. Narrar significa hierarquizar. Hierarquizar significa ter uma capacidade crítica de escolha. E consumir informação é sabermos escolher.
Na sua mensagem, o Papa recorda o tempo da gestação da vida humana como o primeiro momento em que a comunicação acontece. Imaginemos o pai, que fala com a criança muitas vezes através do abdômen da mãe durante a gravidez. Se imediatamente quando o bebê nascer, se pegarem em 3 ou 4 homens, todos eles com o mesmo timbre de voz, um timbre grave de voz, e se puser a falar esses vários homens para o bebê, os pediatras comportamentais são capazes de perceber que o bebê, embora os timbres das vozes dos homens a qual está a ser exposto sejam semelhantes, o bebê reage de forma diferente ao timbre daquela voz, do pai ou de outra pessoa qualquer, que lhe falou muitas vezes durante a gravidez. Ao apresentar a família como modelo de comunicação, lugar de afetos e vínculos, Francisco sublinha as famílias com filhos deficientes que têm um desafio acrescido para comunicar os afetos e a espiritualidade. Nós não sabemos dizer muito bem qual é a percepção ou não que ela tem de Deus e de tudo isto, mas tem o essencial, que é a vivência do Deus amor nos gestos concretos da família e daqueles que lhe são mais próximos e que se dedicam a ela. Estes desafios do Papa Francisco para os meios de comunicação são o tema do próximo programa 70x7, que pode ver aqui na RTP2 pelas 11h30 no próximo domingo. Também nesse dia, os donativos recolhidos nas missas revertem para os secretariados diocesanos e nacional das comunicações sociais da Igreja Católica. E neste dia antecipamos o Evangelho do próximo domingo, que aqui fica num texto da autoria do cônego João Aguiar Campos, dito por outras palavras. O céu não é uma distração, nem um desejo ou uma saudade, para onde se fica a olhar. A ascensão não é uma porta que se fecha para um longo intervalo até voltar a abrir-se. Aquele que virá de novo não nos consente, por isso, a espera estática. Obriga antes a um anúncio e atenção permanentes. Tornou-se visível aos nossos olhos, mas não é um ausente, porque continua conosco de outro modo. A sua presença já não está confinada a um tempo ou espaço. Temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. São 8 histórias de vida, todas nos falam de uma opção pela vida consagrada. Que fazes aí fechada? Um livro que nos conta vidas marcadas pela alegria e pela liberdade. O testemunho hoje chega através dos diálogos com o jornalista Filipe Davilés, que no livro Que Fazes Aí Fechada conta a história de vida, vocacional e de liberdade de 8 freiras em Portugal. A minha vocação à vida consagrada foi, não sei, é assim, não posso referir um momento, um dia, uma hora. No fundo, a área da saúde não era a minha área e neste momento estou a terminar o curso de enfermagem. Para quê? Para que possa servir melhor estas pessoas. Surgiu-me um desafio de Deus e dos próprios doentes, aquelas pessoas com quem me fui relacionando, a entregar algo mais, e começou a fazer sentido o estilo de vida das irmãs. A irmã Sara Pina considera que a nova publicação tem o mesmo objetivo do Ano da Vida Consagrada: dar a conhecer quem são os consagrados.
A importância deste livro neste tempo em que refletimos mais sobre o significado e o papel da vida consagrada na Igreja é mesmo dar a conhecer congregações, as que estão fechadas, em clausura ou não, no fundo abri-las todas ao mundo, à Igreja em geral, para conhecer o que é que fazemos dentro de quatro paredes, como assim às vezes somos conhecidas. A jovem freira hospitaleira, para além da sua história, quis dar a conhecer a sua congregação a uma sociedade que tem menos preconceitos com esta opção de vida. O preconceito surgia, creio eu, na altura em que se falava muito da vida consagrada e se conhecia. Agora creio que não se conhece tanto e o não se conhecer tanto pode levar a não se criar preconceitos. Por outro lado, o pouco que às vezes se conhece ou quem quer saber procura, não forma esse preconceito ou estigma ou o que seja da vida consagrada. 8 histórias mais uma é a proposta do livro Que Fazes Aí Fechada, e a 9ª é revelada no prefácio por uma mãe cuja filha decidiu entrar para um convento de clausura aos 28 anos. Tive o privilégio e a dor ao mesmo tempo porque não tenho hoje a minha filha comigo, não sou avó dos filhos que ela poderia ter vindo a ter. Eu gosto mais de ser muito franca e dizer os dois lados da questão. Nem tudo são marés altas na vida, nem tudo são marés baixas. De modo que eu tive o privilégio de ver a minha filha ser capaz de dizer esse sim radical a Deus. E é uma coisa que não deixa ninguém indiferente, muito menos uma mãe. Como mãe, explica os dois lados da questão e comenta que ainda hoje há quem não entenda o que a sua filha faz num convento. A ideia que há da minha filha, vulgarmente, que eu constato a cada dia, e vão-se passando os anos, é que ela está com um terço, sentada num banco a rezar o terço 24 horas por dia, quando é uma vida que, embora virada para Deus, trata do mundo na medida em que as carmelitas trazem o mundo como se fosse numa mochila, o sofrimento do mundo, as aflições do mundo. A editora do livro destaca a forma tocante como o autor explica com depoimentos muito interessantes a vida de freiras fechadas num convento. Um livro sobre freiras que estão em conventos e que, para as pessoas perceberem porque é que uma jovem bonita, sem um desgosto de amor, se vai fechar num convento e para quê? O que é que faz todo o dia? Livros como este do Filipe Avilés são um bem inestimável, não só para desmistificar, o que já não seria pouco, mas sobretudo para dar a ver melhor, para iluminar aquilo que é uma coisa que merece absolutamente ser iluminado e melhor conhecido, que é uma vocação desta radicalidade. Que Fazes Aí Fechada, um livro que quer ser um contributo para que se perceba que a vida consagrada é uma opção de vida válida e atual. O autor deste livro está hoje aqui connosco, o jornalista Filipe Avilés. Muito boa tarde, obrigado por estar na nossa companhia. Perguntava-lhe o que é que o levou a escrever sobre estas mulheres, não é? Que fizeram opções diferentes nas suas vidas. Bom, neste caso o desafio partiu diretamente da editora. Portanto, eu recebi um dia um telefonema da editora da Aleteia, falaram-me desta ideia, do projeto, e disseram que gostariam muito que fosse eu a fazer as entrevistas e a construir o livro. E eu aceitei imediatamente, porque é uma área que me fascina também, uma área que eu não tinha explorado ainda. Eu já tinha feito vários trabalhos à volta de sacerdotes, sacerdócio em diferentes áreas vocacionais, já tinha ido a um mosteiro falar com um monge contemplativo, etc., mas nunca tinha feito muitas entrevistas a freiras em diferentes ordens religiosas, então achei que seria um tema interessante de explorar. E aqui está o resultado passado mais de um ano de trabalho de campo, porque isto tem que ir muito ao sabor do tempo das freiras, que não é necessariamente o nosso tempo. Não é fácil fazer entrevistas na Quaresma ou no Advento, por exemplo, isso corta muito o nosso ritmo. Às vezes são os tempos que nós temos mais disponíveis. E foi um ano fascinante de descoberta destes mundos. O título Que Fazes Aí Fechada, desde logo, deixa antever alguma incompreensão, não é? Por esta opção de vida.
Sim, sim. E um dos objetivos era um bocadinho esse, era desmistificar, se calhar mais do que desmistificar, porque há sempre uma aura de mistério à volta disto, que faz parte, quebrar alguns preconceitos que existem à volta desta opção de vida. Portanto, aquela ideia que, infelizmente, continua bastante presente, de que, coitadinhas, foram para freiras porque não conseguiram casar, tiveram um desgosto amoroso. Ainda recentemente ouvi uma história de uma freira que ia no autocarro, não é uma das que eu entrevistei, e que é relativamente nova e é bonita, e houve uma senhora que ficou a olhar para ela e disse: coitadinha, que desperdício. Quer dizer, e continua a existir esta ideia à volta da vida consagrada, e um dos objetivos era precisamente quebrar esses preconceitos e mostrar que estão aqui pessoas que escolheram livremente. A esmagadora maioria delas teve uma vida perfeitamente normal até chegar a esta altura e tomar esta decisão. Tiveram namorados, tiveram alguns desgostos, quebraram alguns corações também, trabalhavam. Há cá o caso de uma freira que é carmelita e que trabalhou vários anos no Banco de Portugal. Portanto, tinham carreiras em perspectiva de sucesso. No entanto, receberam aqui uma chamada de Deus a que não conseguiram dizer que não. E, portanto, o objetivo do livro era precisamente esse. Apresenta a vocação à vida consagrada como uma opção que muda a vida toda, não é? Não é apenas uma opção por um determinado entretenimento, ou um hobby, ou uma profissão, até uma carreira, não é nada disso. É algo que abarca tudo. Não é uma escolha de carreira, exatamente. Aliás, muitas vezes nós notamos que aqui não foi preciso optar entre uma carreira num certo ramo e a vida religiosa, porque são conciliáveis. Há o caso de uma das mais novas, até com quem eu falei, que está neste momento a conciliar a vida dela já no convento com os anos finais de medicina, da especialidade, etc., de medicina, e tem que conjugar isso. Ela está em Fátima, portanto está no Hospital de Leiria e portanto vai conjugando essas coisas. Mas há outros casos já. Agora, há umas que sim, que o sim delas implicou ir, de facto, para trás das grades. Aqui o título, Que Fazes aí Fechada, pode levar algumas pessoas a pensar que eu só falei com freiras de clausura. Não é verdade. Falei com 2 freiras de clausura, são as que abrem e fecham um livro, mas pelo meio falei com freiras que estão perfeitamente no mundo e de uma forma muito, muito ativa. E às vezes estão no mundo em sítios onde nós não nos atrevemos a estar. Estou a pensar, por exemplo, numa das entrevistas que mais me marcou, e sei através de alguns amigos que já estão a ler o livro, que também os marcou a eles, de uma freira que, na altura em que eu falei com ela, estava em Coimbra e a missão dela é ir para a rua, falar com prostitutas e tentar resgatar prostitutas daquela vida. Portanto, quando nós ouvimos o Papa Francisco dizer que é preciso ir às periferias, aqui estão as mulheres que estão, de facto, nas periferias, onde muitos de nós não nos atrevemos a ir. Há outros casos, uma irmã hospitaleira, as hospitaleiras dedicam-se sobretudo ao trabalho com os deficientes em hospitais, que gerem, etc., e isso é um trabalho extraordinariamente importante e elas têm uma liberdade de se poderem dedicar inteiramente a esse trabalho, de uma forma que a maior parte de nós não podemos, porque temos família, temos filhos que temos que criar, temos outros trabalhos, e elas têm essa liberdade que tanta falta faz no nosso mundo atual. Ao fim e ao cabo, este livro também dá uma pequena mostra dos vários carismas que há na Igreja, na forma de estar, de servir a Igreja, na vida consagrada. Há várias vias, vários caminhos de dedicação, não é? Exatamente. É uma das conclusões que eu tiro do livro. Não há 2 vocações iguais. Não há 2 freiras iguais, não há 2 caminhos iguais. Não só o caminho até chegarem a essa decisão, mas depois o caminho que fazem lá dentro. Eu falei aqui com 8 freiras totalmente diferentes, mesmo as 2 de clausura, completamente diferentes, caminhos completamente diferentes. Tudo gente nova, não é? Tudo gente nova. A mais velha com quem falei terá os seus 50 e poucos. Portanto, aí se calhar foi um bocadinho uma exceção à regra, mas é uma pessoa de tal forma jovial e nova de espírito, neste caso a irmã Irene, que é das escravas. E sempre que eu dizia amigos que eu ia fazer este livro, uma data deles diziam: tens que falar com a irmã Irene, porque ela trabalhava no Colégio das Escravas em Lisboa, onde a minha mulher, por exemplo, estudou, e marcou de tal forma uma geração de raparigas, que agora são algumas mães. Ontem tive com uma que, por acaso, também é escrava, entrou, entretanto, para o convento, e que tinha que fazer parte desta história. Eu queria falar com alguém dessa ordem. Eu disse, eu não vou aqui necessariamente escolher. Às vezes é preciso falar com a superiora, e ela diz, temos esta pessoa que pode falar consigo. Eu falei com a superiora das escravas e ela disse imediatamente, é a irmã Irene. E foi uma conversa também fascinante,
Portanto, esse ligeiro desfazamento de idades, ela não é de maneira nenhuma velha, não é? Tem 50 e poucos anos, diria eu, não choca nada com o resto do livro. Há algumas histórias relacionadas com a clausura, não é? Referiu há pouco o estar atrás das grades, mas há uma tónica também que perpassa não apenas esses testemunhos, como todos os outros, que é uma grande... São mulheres muito marcadas pela alegria e pela liberdade que sentem, ao fim e ao cabo, não é? Sim, sem dúvida, e não é só uma coisa que elas dizem, é uma coisa que se sente quando se está com elas e quando se fala com elas. A pergunta sobre a liberdade era obrigatório fazer a ambas as freiras de clausura, quer dizer, estão ali, de facto, atrás das grades. E ambas me disseram, não, nunca me senti tão livre como neste momento. E uma delas, a Carmelita, com a qual abre o livro, disse mesmo, eu estou perfeitamente livre, as chaves estão do lado de dentro. Portanto, a qualquer altura eu posso sair, que é uma forma engraçada de ver a situação. Mas sim, uma grande liberdade. E é engraçado que eu só quando acabei o livro é que eu pensei, de facto, eu não abordei muito a questão do celibato com elas, porque na altura, quer dizer, as conversas não foram muito programadas. Claro que eu levava uma lista de perguntas, mas depois a conversa seguia, como os caminhos eram tão diferentes, e a maior parte delas eu não as conhecia antes de fazer a entrevista, a conversa foi seguindo. E a única que me falou, sem eu lhe perguntar nada sobre o celibato e de como o celibato a libertava, era a tal irmã que trabalhava com as prostitutas. E isso foi muito engraçado, porque ela dizia, a minha opção pelo celibato dá-me uma liberdade de falar com elas sobre estas cicatrizes que elas têm, que não existe para muitas outras mulheres. Foi uma questão engraçada. Portanto, também aí a questão da liberdade que essa escolha traz e que é tão incompreendida hoje em dia. Muito bem, Filipe de Avilés, muito obrigado por ter partilhado estas experiências que estão neste livro e que vale a pena conhecer com mais pormenor. Obrigado pela sua presença hoje aqui connosco. Que Fazes Aí Fechada é o livro que olha vocações consagradas, que são, no entanto, grandes exemplos de liberdade e de alegria. Hoje ficamos por aqui. Recordo apenas que, mais logo, pelas 22h45, pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Tenha então uma muito boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.